Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Está começando mais um episódio do podcast O Despertar. E eu peço, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, que hoje ele vai pedir uma música, que é a terceira vez que ele tá aí, né? Então 3 vezes pede música. Patrick Borman vai tocar música aí pro... Opa, legal. Antes disso, peço que vocês curtam, compartilhem, nos sigam nas redes sociais vizinhas e também aqui no YouTube, ative o sininho para receber notificações e já dá aquele like desperto no vídeo se você gostou. Se apresente para nós, seu André, pela terceira vez hoje. Parece que cada vez eu venho pra cá, eu venho com um personagem novo, né? Mas não é tudo a mesma pessoa, mas é uma pessoa multi, né? O pessoal até brinca comigo, tu faz tantas coisas diferentes. Cara, eu tenho o prazer de fazer na minha vida as coisas pelas quais eu estudei e que eu tenho alegria em fazer. Então, e hoje estou aqui para falar de história, né? Sou historiador também. Esse podcast é um podcast muito esperado pela minha pessoa, porque eu sou fascinado pela história. E a história faz com que os nossos erros passados não sejam repetidos, né? Ou pelo menos ele permite uma reflexão sobre o presente e projetar um futuro, né? Exato. Permite isso. Se vamos usar bem, aí já é outra história. É outro quesito, né? E em relação a isso, meu querido André, vamos fazer uma cronologia do nosso Alto Uruguai, desde a época da sua colonização, se aqui já existia alguém... Em que período isso aconteceu, como que isso se movimentou? Sim. Nós temos, primeiramente, então, boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia, como diz o Ronan, e quem vai nos assistir, né? É uma satisfação estar aqui com vocês de novo, né? E falar da história regional, para mim, é uma paixão. Vocês têm um grande historiador aqui em Getúlio, que é o professor Fabris Neivo, né? Quero trazer ele aqui. Olha, para mim muitas obras dele são referências aqui para nós da região, tá? Um grande estudioso da região, pessoa tranquila, simples de lidar e um baita profissional, né? E temos vários outros historiadores aqui do Alto Uruguai, né? E hoje eu, de 2016, quando me formei para cá, tenho atuado, me aventurado, sou registrado como historiador, sou formado em História pela Federal da Fronteira Sul e apaixonado pela história regional. Tu veja que no início, quando eu estudava, quando eu era só um apaixonado por história sem ser formado, me interessava a história mundial, a história europeia e tudo mais. E a Universidade da Fronteira Sul, ela me ajudou a abrir a visão para enxergar a minha aldeia, para enxergar a minha região. E creio que ela deixa também, na maioria dos meus colegas que se formaram e que estão atuando, essa marca. Sim, nós devemos conhecer a história do mundo inteiro, dos povos e tal, mas nós temos que dar uma atenção especial à nossa história, que afinal é aqui que nós estamos, aqui que nós nos constituímos, estamos com nossas famílias aqui e ajudamos de fato, né, nossos antepassados ajudaram a construir esse local. Então, falar da história do Alto Uruguai para mim é uma alegria, porque é falar também um pouco da minha família, da tua família, da família da Verônica, de todos os cidadãos que moram nessa região. Claro. Somos descendentes, em algum momento os teus e os meus antepassados vieram para cá, ou já estavam aqui, que é o que eu quero trazer hoje, né? Tu me fazes uma pergunta interessante. A colonização oficial é criada a colônia Erechim em 1908, tá? Era uma das últimas regiões... Pode falar que eu vou pegar um papel. Pois não. Pode continuar. Posso continuar. É uma das últimas regiões do estado do Rio Grande do Sul a ter ainda matas fechadas, mata nativa, né? Porque as demais regiões já estavam colonizadas desde o século XVI. Então, ocupadas, né? Vamos dizer assim, questão lá do sul, as grandes estâncias, depois Porto Alegre, aquela região ali no século XVIII, a região da Serra no século XIX, que vem a imigração italiana, depois você tem o Vale dos Sinos em 1824, se não me engano, a chegada dos alemães. Então, quase todo o Rio Grande do Sul já estava ocupado, né? O latifúndio, né? Não podemos esquecer os grandes proprietários de terra, mas temos essa região aqui do norte do Rio Grande do Sul que não estava, não havia cidades aqui, havia algumas propriedades, né? Pessoas que moravam aqui, caboclos, né? Havia os indígenas que estavam aqui, segundo os últimos estudos, há cerca de 300 anos a etnia Caingangue já estava aqui, nessas matas de todo o Alto Uruguai, e ao longo do tempo aí na nossa pesquisa, e graças a um pesquisador, um escritor chamado Manuel Gomes, de Campinas do Sul, espero que ele assista, um grande amigo nosso, descobrimos a presença dos negros no Alto Uruguai. Na região onde hoje fica a linha crioula,
Interior de Campinas do Sul, existe uma comunidade com esse nome até hoje. Essa grande região ali de Campinas, e Entre Rios e tal, pertenciam a uma família. Era uma fazenda dos 4 irmãos. Os irmãos do Santos Pacheco. Um deles, que recebeu o título de nobreza, de barão dos Campos Gerais, Davi dos Santos Pacheco, ele era o dono dessa fazenda ali. Negro? Não, ele era branco. Ele era branco. Ele era branco e ele tinha escravos. Mas ele se torna, em algum momento, ele adere à causa abolicionista e em 1880 ele alforria todos os seus escravos dessa fazenda aqui. Se não me engano, fazenda que ele tinha em Lapa e no interior de São Paulo, uma outra cidade. Tinha 3 fazendas. Ele promoveu essa alforria e o pessoal permaneceu nessa região. Esses negros, né, eram 17 pessoas de início, e formaram uma comunidade que ficou entre 1880 até mais ou menos a década de 1960. Ou seja, ficaram 80 anos nessa região ali. Caraca. Tá? Chamada linha crioula. Então o Manuel Gomes, ele está fazendo lá em 2022, 2023, ele está fazendo uma pesquisa, 22, sobre a história da cidade, e ele se depara com um incidente que ocorreu nessa fazenda, tal, um evento histórico, que houve uma chacina ali, né? Os irmãos do Santos Pacheco, eles eram comerciantes também de gado, certo? E levavam, traziam esse gado aí pela região que vai onde hoje o Goiôem, né? Só que chegando ali onde hoje é Chapecó, eles encontravam uma comunidade indígena ali, do cacique Condá. Lá pelas tantas o cacique diz, não, aqui não passam mais. Algo assim, algo nesses termos ocorre. O Condá manda, aliás, um dos irmãos do Santos Pacheco que morava aqui, ou que estava aqui na fazenda, chamou um representante do Condá para negociar. Claro. O Condá manda o genro. Eles fazem um almoço, uma refeição lá, e após isso os indígenas matam, então, quase todos que estavam lá. E fugiram uma mulher negra e um menino. E é ali que o Manuel Gomes puxa a linha na qual ele descobre que sim, tinha uma comunidade negra ali, porque relata que essa mulher e o menino eram negros. Aí ele vai em Cruz Alta, que é onde hoje que pertencia a toda essa região, e lá ele descobre os registros, processo, alguma coisa, onde consta a história desses negros que o barão alforriou, que ficaram aqui e tudo mais. E foram dizimados. Não, os negros permaneceram aí. Tá? Isso estou falando de 1854 a 56, é a instalação da fazenda. E os negros são forrados depois dessa chacina. Vêm então são trazidos mais negros e em 1880 o barão alforria eles. Então eles são pós essa chacina, né? Mas antes, ali logo que eles vieram estabelecer a fazenda, já tinha alguns negros. É isso que é ali que despertou a curiosidade do Manuel. Nesse mesmo período que o Manuel Gomes estava pesquisando, escrevendo o e-book dele, que vai virar livro agora, eu estava produzindo, pela Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Paulo Gustavo, lá no município de Erechim, eu estava produzindo um documentário chamado Raízes Negras de Erechim. Só que a minha pesquisa até então me levava para o interior de Erechim, região do povoado Coã, e indo para Aratiba. Que temos registro que em 1912, quando vai uma família do Augusto Stefanos, é um pioneiro europeu que vem para Erechim, quando ele vai morar nessa região, ele conhece uma comunidade de 5, 6 famílias negras que já estavam ali há 30, 40 anos. Caraca, meu. Então a minha pesquisa me direcionava para lá. Quando, alguns dias antes de eu lançar o documentário, dias mesmo, assim, faltando 2 semanas, o Manuel dá uma entrevista numa rede lá de Erechim, falando da presença dos negros aqui. Eu disse, não, então um dado mais antigo, eu vou nesse, né? Aí parei o que estava fazendo, conseguimos o contato do Manuel e ele nos levou lá na propriedade. E eles tinham relações, esses do povoado Coã, com os de... Eis a próxima etapa de uma pesquisa futura que eu pretendo fazer. Se é da mesma família... Pode ser que sim, pode ser que o que nós temos aí para uma outra historiadora, a professora Neuza Cidade Garcês, que muitos desses negros que estavam nessa região vieram de Passo Fundo. Nós não podemos esquecer que aqui próximos entre nós, aqui Getúlio e Sertão, em Sertão nós temos Quilombo da Mormaça e da Arvinha. Sim. Ok? Então é possível que esse pessoal, alguns fugindo da escravidão, outros pós a escravidão, venham viver nessa mata fechada do Alto Uruguai.
que era o que tinha para eles. Porque na época aqui era tudo mata, não tinha... Era tudo fechado. Tinha algumas propriedades em 1890, 1898, algumas propriedades, mas não era uma coisa assim tão extensa, né? Sim. Tinha a fazenda desses 4 irmãos e tinha uma outra, agora me foge o nome de um personagem lá de Erechim, de 1898, que tem uma carta lá, que tem no arquivo histórico, que ele tinha uma fazenda aqui nessa região, hoje é Paulo Bento, mais ou menos por aí, tá? Mas não era muito comum, o resto era mata fechada. Então, em 1900, chega nesse período da história. O Rio Grande do Sul, na virada do século XIX para o século XX, passava por uma escassez de alimento. Veja, o nosso estado é um grande produtor, Sim. né? Mas produzia gado, fazia o charque para vender, mas não tinha o restante dos outros. E o charque era naquela região de Pelotas, ali nas margens do Rio Uruguai. Ali, né? Isso aí. Então assim, vem essa região. O governo da época, que era o Carlos Barbosa, se não me falha, no período dele que é criada a colônia, e a ideia era dividir essas terras aqui, lotear e vender para estrangeiros e tal. Nesse mesmo período, estamos falando do início da República, existia uma lógica de branqueamento da população, isso é bem importante que a gente diga, né? De branqueamento era algo oficial. Se tinha a eugenia, né? Que é aquela lógica dos povos brancos europeus são superiores. Fundamentada em parte na doutrina positivista do Augusto Comte, que era um filósofo francês que estabelecia uma hierarquia de nações, né? A França no topo, Inglaterra, Alemanha. Então, pela lógica, essa lógica toda acaba se juntando e formando uma grande teoria eugenista na qual o homem branco europeu é superior. Ponto. E o governo brasileiro da República era bem positivista, né? A ordem e o progresso é um lema positivista. A bandeira do Rio Grande do Sul, ela tem elementos positivistas. Eles vão buscar na Europa esses imigrantes para ocupar essa região. Então, e também para resolver alguns conflitos de terra que já existiam nas colônias velhas do Rio Grande do Sul, que agora os caras podem vir comprar esses lotes aqui. Então o governo vinha, também ele vendeu, teve algumas empresas privadas, a Jewish Colonization Association, que era dos judeus, compraram grande terra do Barão Hirsch, né? Comprou a fazenda 4 Irmãos, por isso que ali hoje, no passado, nós tivemos uma grande colônia judaica. Sim. E a companhia Lucy Rosa, que são as que eu venho agora, de italianos. Eles compram parte disso, loteiam e começam a revender. E o Estado do Rio Grande do Sul também põe a sua companhia de terras, né, o caso onde hoje é o Castelinho em Erechim, a sede da Comissão de Terras, que também vendia terras para imigrantes, para descendentes de imigrantes. No caso, nessa época, meados de 1900 ali, não existia Getúlio Vargas em si, sertão Getúlio Vargas como... Não. Eles são desse período, tanto que em 1908, quando cria a colônia, aqui em Getúlio Vargas a sede. Ela muda para onde hoje é Erechim em 1910. Um ano depois. 2 anos depois. 2 anos depois. Porque ali em Erechim também foi onde hoje é Erechim, na verdade, se juntou, lá em Marcelino, que era Erechim, é feita a ligação da estrada de ferro que ligava o Rio Grande do Sul ao resto do Brasil. Então, também por esse motivo, tem outros elementos que em outro momento a gente pode falar, mas ali acabou sendo deslocada a sede da colônia, então eles começam a desenvolver aquele local então como a sede. Mas a origem primeiro foi Passo Fundo? Era Cruz Alta, depois passamos a pertencer a Passo Fundo e depois de Passo Fundo a emancipação. 1908 a colônia e 1918 começa efetivamente o município de Erechim. E nesse período de 1900, ali antes de ter a primeira colônia aqui de Getúlio Vargas, quais são os povos que existiam aqui? Era caboclo e indígena? Caboclos, indígenas, e hoje, é a minha afirmação, ainda não temos um artigo científico, não temos que eu saiba, né, uma tese de doutorado sobre esses negros da região do Alto Uruguai. Mas eu, como historiador, me atrevo e sustento e tenho elementos para afirmar que também tínhamos essa presença negra. Quando tu falaste ali se tinham relação esses que eram da linha crioula com aqueles lá de Aratiba, não sei, o momento não me permite afirmar, e cabe uma investigação, uma pesquisa histórica. Tá? É possível, é bem possível, como é possível que eles tenham havido até antes. Seja uma espécie de quilombo, entendeu? Esse pessoal fugiu durante a escravidão, vindo de Passo Fundo e Cruz Alta, se esconder aqui no mato.
e formaram uma comunidade. Segundo o relato do Augusto Stefanos, se em 1912 ele fala com essas pessoas e eles dizem que estão ali há uns 30, 40 anos, eles ainda estão falando do período da escravidão. Da escravização, sim. E essas pessoas, com a colonização, elas foram empurradas? Por exemplo, o caboclo, o indígena, eles foram perdendo as suas terras? Vão perdendo porque como eles não tinham a escritura, né, não existia para eles isso, né? Eles eram poceiros, né? Estavam ali, ninguém mandava, eram terras do Estado, eles iam vivendo como dava. À medida que o Estado e as companhias colonizadoras começam a lotear e vender as terras, essas pessoas acabam sendo expulsas, né? Perseguidas e expulsas mesmo. E aí tem muita violência também nessa história, tá? Que é uma coisa que eu questiono muito alguns historiadores e se fala de que a colonização foi harmônica. Não. Muito pelo contrário, ela foi extremamente violenta, extremamente racista, extremamente brutal com os povos que estavam aqui. Uhum. E entre conflitos entre os alemães e italianos e poloneses e não sei mais o que. Tinha muito desse conflito. Não foi harmoniosa, não. Então é um mito que se criou dizendo, é região, que a minha cidade, o Erechim, é a capital da amizade. Sim, é um nome que se deu lá nos anos 70, 60, 70. Mas essa amizade, essa coisa pacifista, ela é dos últimos anos. Porque lá no início teve muito atrito, muita guerrilha. E quais são os povos que se predominaram na região nossa aqui? Falando da imigração, ficaram em número, né, os italianos, notadamente, italianos, alemães e poloneses, desses que são imigrantes ou descendentes dos imigrantes lá das colônias velhas. Mas no livro do Oscar da Costa Carnal, de 1926, o Oscar da Costa Carnal, até onde se sabe, é o primeiro. A fazer um mapeamento com dados como se fosse o IBGE. Não existia o IBGE na época, mas ele fez esse levantamento. No período dele, em 1926, 15 mil pessoas no Alto Uruguai. Dessas 15 mil, 2.900 e poucos se declaravam pretas. Caraca. Está lá no arquivo histórico, se duvidam de mim. Oscar da Costa Carnal, Subsídios para a História de Erechim, do ano de 1926. Está lá o original. Ele aponta os números. Os anos 50, daí já temos o IBGE, também aponta um número ali expressivo de pessoas negras no Alto Uruguai. Então tudo leva a crer que já também foi colonizado, já estavam aqui, né? Já estavam. Uma coisa que me intriga, depois até que eu quero, se alguém ver aqui tiver informação para me passar, nós temos hoje o município de Áurea, cujo nome anterior era 13 de maio. O que nós temos em 13 de maio? O dia da abolição da escravatura. Uhum. Geralmente se dava esse nome aos lugares em função de alguma característica do local. Possivelmente, naquela região de Áurea, nós tivemos negros também. Antes da chegada maciça dos poloneses. Hoje é polonesa, né? A Áurea Centenário ali é polonesa de forma brutal, maciça, né? Quando você circula nas periferias dessas cidades, Ronan, que toda cidade, por menor que seja, ela tem uma periferia, ela tem um bairro pobre. Você vai ver a presença negra lá. E era isso que, quando eu comecei a estudar, me intrigava. Eu disse, poxa, mas só se fala polonês, italiano, alemão. Israelita. Hoje os israelitas são muito reduzidos, né? Mas no passado foi uma colônia forte aqui, né? Nessa região. E eu me questionava como aluno, como jovem ali, o porquê não se fala dos outros povos. Aí quando você vai pesquisar a história da colônia Erechim, são povos de 20 países que vieram para cá. 20 países. 20 países, fora os que já estavam aqui, então são 23 etnias. Cara, olha, eu achei que era 3 só. Franceses, holandeses,
russos, Russo também? húngaros, sim. São lá no início, né, na colônia. Sim, na colônia. Austríacos, franceses. Então, Erechim, assim como Ijuí, que tem essa característica, também teve imigração de vários lugares. Só que algumas colônias eram muito pequenas. O pessoal ficou um tempo ali, anos 50 mudam para outras cidades, vão para cidades maiores, então vai morrendo. Mas é uma cidade com uma diversidade étnica muito grande, né, no seu início. E depois aí fica essa hegemonia de 5, 6 etnias que sobressaem em número, né? Então, por isso que eis o porquê eu gosto da história, que ela te ajuda a entender como é que chegou a constituir. Que as coisas não são dadas. Isso aqui está aqui, mas qual é a origem desse objeto? Quem é que teve a ideia de fazer esse desenho? Por que ele tem esse formato? A história nos ajuda a entender isso, o que está por trás, o que veio antes, ou como começou o processo. Sim. Né? E aí que é encantador, né? Daí você fazer, como nós fizemos o documentário de Raízes Negras, a gente começou falando lá, o documentário começa na linha crioula, depois a gente fala sobre o Clube 13 de Maio, que foi um clube de negros que teve em Erechim, fundado em 1949, e que foi um movimento para nós, hoje entendemos como um movimento de resistência antirracista lá nos anos 50. E eles perduram até 1992, aí o clube deixa de existir, né? Falamos a importância desse povo negro na construção da cidade, no trabalho, na força de trabalho deles, os espaços que eles ocuparam. Né? E aí o documentário termina falando na atualidade, né? O movimento negro, do qual faz parte o Menê, e outros movimentos que temos na cidade, a cultura negra na cidade na atualidade. Então a gente faz um apanhado lá do início até os anos 2022, que é a data do documentário. E aí quando começaram, foi deslocada a colônia, em 1910, foi deslocada a colônia para Erechim. Você comentou que criaram, então, aquela construção que hoje é o Castelinho. Isso. O Castelinho, na verdade, ele começa a construção dele em 1912 para ser... e termina em 16. E termina em 1915 a construção e em 16 ela é ocupada pelo prédio da Comissão de Terras. Era um prédio do governo do Estado. Mas ele foi construído com essa finalidade. Com essa finalidade. Embora, né, por ser um dos primeiros prédios... ele teve outras funções. Ele foi até hospital ali durante a Revolução de 23. Ele serviu para abrigar pessoas feridas na guerra. Serviu de escola, serviu como um centro, um espaço cultural da cidade, um local para receber autoridades. Então, durante muito tempo, até a emancipação, em 1918, o Castelinho, muito tempo, 3, 4 anos, mas foi o centro da cidade, era o Castelinho. Tá? Depois, quando tem a emancipação da cidade, nós temos a representação, então, a Prefeitura de Erechim e temos o Castelinho representando o Estado. Então, ambos esses espaços eram muito importantes. A pessoa que ocupava o cargo de... como é que era o cargo? Vamos lá, era um intendente ali do Castelinho, tem um outro termo. Era o cara responsável pelo Castelinho, o chefe do Castelinho. Ele tinha um poder político muito grande na cidade. Ele meio que vigiava, né? Ele tinha a função de vigiar a administração e reportar ao Estado. É uma secretaria do Estado que vendia terras. Era um braço do Estado. Mas é um braço do Estado no meio da colônia, no meio da nova cidade. E uma cidade que se desenvolveu rápido, uma cidade que logo ao seu início ela já tem trem. Sim, que ajuda a escoar a produção muito rápido. Por que a cidade desenvolveu tão rápido? Sim, por causa do trem. Do trem. É o trabalho do imigrante? Sim, é o trabalho de todo ser humano que esteve ali. Dos jovens que abriam estradas a picareta, do indígena, do caboclo, do negro, do branco, do judeu. É o trabalho de muitas mãos. Mas a criação ali da estrada de ferro que liga o Rio Grande ao resto do Brasil, olha a importância que teve o Erechim. E eu acho que é a única ou tem mais alguma? Olha, que eu saiba, era o principal, né? É a principal. Que faz essa ligação. Eu tô tentando me lembrar das estradas de trem do Rio Grande do Sul. Eu não me lembro se tem alguma que sai fora essa, que sai do Rio Grande do Sul. Que também, saia para outro. Que eu saiba também não, porque ela vem de Santa Catarina ligando ali por Marcelino, onde hoje só tem o trilho lá, né? O pessoal faz caminhada lá e tal. Mas ela e aí ela sobe passa Gaurama, Viadutos, vem Erechim. Isso aí. E aí passa aqui Getúlio, Sertão. Iria Passo Fundo. E de lá vai até Rio Grande. E vai até Rio Grande. E dali até o Uruguai, se até o Uruguai. Não, Uruguai acho que não. Não vou falar agora porque posso falar bobagem, mas enfim. Mas eu creio que ela tem
em algum momento ela vai até para outro país, cara. Não me lembro Passa por agora. Rio Grande, isso aí eu sei que Ah, vai até Rio Grande. ela passa, mas eu não me lembro agora. Tem Eu que- tô tentando me lembrar. Tem que pesquisar Tem que melhor. pesquisar porque melhor, É muita é. informação. Então, assim. Mas é a única. Mas é, É sim, única, a importância dela, né? Então, nós tivemos ali o ciclo da erva mate, depois o ciclo da madeira, depois o ciclo do trigo. E tudo escoou via trem. Trem. A madeira foi também um carro-chefe, né? Se explorou Sim. muita madeira do Alto Uruguai. Aqui a araucária predominava a área aqui, né? Tinha várias outras, né? Tinha várias outras, mas era araucária. Né? Nós estamos no Planalto, se não me Sim. engano, das araucárias, né? Mas muitas madeiras nobres do Rio Grande do Sul abasteceram o Brasil inteiro. Dessa região. De onde hoje ali é o Contestado, né? Aquela região ali do Irani, que chama hoje. Então, essa história, cara, é muito interessante, é muito rica. Então não dá para deixar escondido. Aí tu falou de Castelinho, né? Uhum. Aí passa-se o tempo, na década de 80 ele deixa de ter essa função de comissão de terras, né? Parte dos documentos deles fica aqui no município e outra parte volta lá para o governo do estado. E ele é cedido já nos anos 90 para o município de Erechim como para um espaço de cultura, de lazer e tal, né, cultural, porque afinal ele é um dos símbolos da cidade, ele está na bandeira do município. Nós temos o Troféu Castelinho, que é um prêmio que damos para cidadãos ilustres, né, pessoas que ajudaram a cidade e tal. Nós temos ele na entrada da cidade, lá na vírgula, né, na frente não é a entrada da cidade não é lá. Em frente ao Ipiranga, tem um monumento que é os traços do Castelinho. E nós temos, mais recentemente, um monumento feito pelo Arson Testa, que é um artesão, um escultor de Erechim, um grande artista, que é o Castelinho também, quando ele fez 100 anos. Então ele fez o Castelinho representado em 100 tubos metálicos. Muito bonito também a obra. Em frente à Praça do Tanque. Está na Praça Júlio de Castilhos, em Erechim. Então ele tem esse valor, né, esse histórico e simbólico para o povo de Erechim. E por isso que quem é de Erechim, quem entende da história, luta tanto pelo restauro, para que ele seja novamente ativado, né? Ele precisa passar por um grande restauro. Está fechado desde 2013. Né? Então teve uma galera aí de jovens e crianças que nunca entraram dentro dele. 12 anos fechado, né? 12 anos fechado. Tá? As pessoas passam lá, nem aquela aparência bonita de fora ele tem mais, porque ele tá perdendo. Ele perdeu, né? Até Perdeu, isso. Perdeu. Porque teve um tempo que ele era fechado, mas tinha toda aquela estrutura, tava bonito e tal. É muito. Como diz a minha amiga Ariane, que é arquiteta, que está por trás desses projetos de restauro há 10 anos já, ela atua no município, é uma grande amiga nossa, é do movimento negro também. Ela diz que esses locais eles se preservam a partir do momento que você está usando. Sim. A tua casa aqui é bonita, casa, beleza, maravilha. Se tu fechar ela 2 anos, quando tu voltar, ela vai estar toda deteriorada. Porque enquanto você está aqui usando, tem um mofo ali, eu vou pintar, eu vou arrumar. Quebrou aqui, eu já vou consertar. Essa mesma lógica se aplica aos prédios históricos, né? Com a diferença que a gente não fala de reforma, e sim de restauro. Sim. Deixar o mais próximo possível ao que era o original. É isso que acontece, fazendo voltando, se comentou das charqueadas, né? É isso que preserva as charqueadas hoje em Rio Grande, Pelotas, naquela bacia ali, naquela região. Por quê? Porque era fechado e hoje eles abriram para visitação. Então, por exemplo, assim, eu sou um proprietário daquele local. Eu manter aquele custo, às vezes ele fica pesado para tu manter o local. Mas aí a visitação cobra ali R$30, R$40, conta a história do local, tu consegue manter. E preserva uma parte, porque eu acho que tem uma charqueada em Pelotas, até é a mais famosa de Pelotas ali, uma parte os moradores ainda residem no local. Sim. E tanto tem acesso à visitação a uma parte dela e outra parte é moradia. E aí você tem, para além da história, você tem as pessoas que vivem aquela realidade, né? São descendentes daquela história, mas eles vivem também a realidade do local. Que acho que isso é o link, é a ligação que a gente faz. Vamos usar a tecnologia a nosso favor, vamos falar a estrada de ferro, vamos ver por onde ela passa. Né? Não tem nenhum problema a gente pesquisar quando a gente não sabe. Para isso que a gente tem isso aqui, né? Smartphone. Estrada de ferro. Também, né? Também para isso. Erechim. Quer ver? Vamos ver aqui quais são os... Estação férrea. Ó, aí tem um artigo aqui de um jornal de Erechim.
Ela foi consolidada, então, em 1900, se não me engano, agosto de 1910. Ó, 10. É. 8 começa a colonização. Começa 10 a colônia, em 2 anos depois tu já tem a estrada, cara, pô. Aí eu fico pensando, uma coisa que me faz pensar, a quantidade de gente que trabalhou nisso. Mas... Por causa que o serviço era total manual. Tanto a parte da extração da madeira, fazer o dormente, fazer o ferro ali, colocar, quebrar as pedras, quebrar as pra fazer o pedras, leito. pavimentar tudo. Eu tenho Caraca, fotos disso, meu. eu quero mandar para vocês, espero que a gente aproveite. Eu tenho muitas fotos disso, eu consegui no arquivo, né? No arquivo histórico do Erechim, tu liga lá, ou tu entra em contato, manda um e-mail e diz, preciso de fotos de tal coisa. Tem legal. tudo catalogado lá, digitalizado. É muito fácil, né? O nosso arquivo é muito bom. Acho que comentou dessa questão do trabalho ali, quando aquela vez que a gente foi fazer a trilha em Marcelino, né? Ah, sim. Lá do trem. Quantas pessoas ali? É. Que as casas que tinham, que só tem os restos, né? Sim, só ficou só o assoalho, só o que é pedra, né? Sim. Eu não consigo achar aqui, ó. Rio Grande do Sul, histórico, ó. Ela começou, para te ter uma ideia, essa estrada começou ainda na época do Império. Brasil Império. Brasil Império, 1889. Era a linha de Marcelino. E ela foi só concluída, aí teve a República, né? Sim. Fica parado por um tempo. Em 1910 eles concluem, tá? Aqui, ó, tem um histórico, Estações Ferroviárias do Brasil. Ó, que interessante. Vamos ver o que diz ali. Ela era a linha unindo Marcelino Ramos e Santa Maria. Ela foi idealizada em 1889, juntamente com todo o trecho entre Itararé, São Paulo e Santa Maria, pelo engenheiro Teixeira Soares, etc. Ela, em 1894, parou, foi comprada essa trilho pela West Brazilian. Em 1907, foi cedida para a Companhia Auxiliar do Brasil. Em 1920, acho que era do Percival Farquhar. Essa figura também é figura perversa. É. O cara um desenvolvimentista que veio aqui para o Brasil, ele fez aquela estrada lá da Amazônia. A Transamazônica? A estrada de ferro lá, mas é um cara que devastou. E ele esteve envolvido com essa questão do contestado aqui, porque a estrada de ferro era a propriedade dele, a concessão. A concessão. Tá? E aí que causou um furdunço. Olha só. Em 1925, tinha uma estação que mantinha esse nome, não confundir com a estação em Getúlio Vargas, né? Na década de 40, quando Erechim chamava-se Boa Vista, chamou-se José Bonifácio depois, em 44. Mas ele não me diz aqui. Ele tem até uma coisa de jornal aqui, uma matéria que falava que transportava um gado no trem, né? Enfim, mas escoava a produção, né? Escoava a produção. E como será que era... Será que existia assalto a esse trem? Roubo de carga do trem? Sim. Eu não me lembro de nenhuma história. Quem vai saber isso melhor, o professor Enori Chiapparini, que fala dessa questão, né? Teve assalto, sim, teve alguma coisa nesse sentido. Agora, de cabeça, eu não estou lembrado. Eu nunca me ative a isso, mas com certeza tinha. E transporte de valores, será que fazia certo. Certo. Eles iam para lá, então levavam os nossos produtos, mas também trazia os artigos do Rio de Janeiro, de São Paulo, até coisas da Europa, tecidos e coisas mais finas para vender nas lojas aqui. Então era muito, muito interessante isso. Se tu olhar as fotos da décadas de 30, 40 e 50 de Erechim, tu vai ver que as pessoas estão vestidas nas últimas modas. Uhum. Por quê? Porque elas tinham acesso aos grandes centros por causa do trem. Iam viajar para lá, né? Erechim teve muito isso, viajavam para o Rio de Janeiro, viajavam para Porto Alegre. Então, o trem, nossa, a história dele é muito rica. E temos a estação ferroviária de Erechim, que também está abandonada. E por que parou? Porque nós tivemos aí no Brasil, durante o período dos militares, ali da ditadura civil-militar, nós tivemos um grande incentivo trouxeram muitas multinacionais e entre elas as fabricantes de caminhões e etc. Se tu pegar, é desse período aí que começa a vir as grandes fábricas. Anos 50, 60 e 70. E, portanto, se eu estou produzindo caminhões no meu país, eu tenho que vender. Viabilizar uma estrada. Exato. E internamente também. Creio que esse foi um dos motivos, né?
E fomentando então a indústria dos caminhões e tal, fabricação de caminhões, se deixou de lado o trem, que acaba sendo, hoje você sabe disso, mais barata, Pô, tá mais segura, né? E o transporte insanamente maior. Mas, Maior. outro detalhe, você não estaria destruindo as estradas aí que é para carro de passeio, né? Se tu pegar os países desenvolvidos, todos eles têm sua malha ferroviária. Todos têm, todos. A Argentina todos. é cheio de trem e tudo mais. Então, são os ciclos econômicos, né? E aí acaba desativando. Nos anos 90, então, efetivamente, para o trem, né? Nos anos 90 do século XX. Um pouco mais de 100 anos depois. O Brasil, ele é... Não deu 100 anos. O Brasil ele não é 1910. para amador, né? Porque eu lembro que o Brasil, ele apagou uma figura histórica. Não sei se você já viu falar no Barão de Mauá. Sim. Grande construtor Grande construtor de estrada de ferro. E ele foi um cara que dominou o mercado do café, né? Uhum. Do café ele dominou. E o Brasil Império conseguiu apagar com o cara. Sim. Quebrou ele. Quebrou ele. Ele tinha E ele é uma pessoa de origens muito humildes, né? Ele era muito pobre. Até eu fiz uma pesquisa que se pegasse hoje as 4 maiores multinacionais do Brasil, não chegava ao tanto que ele conseguiu acumular Pro período, né? pro período. Ele tinha mais dinheiro que o Império. Mais condições que o Império. Tanto é que ele bancou e terminou falido. Faliu. Exatamente. O Império faliu ele. Ele tinha pelo menos o que se sabe dele. Pesquisa aí Barão de Mauá. Barão de Barão de Mauá. Baita personagem histórico. Ele realmente tinha uma visão desenvolvimentista, né? Sim. Mas por questões políticas, né, pela influência que ele tinha junto ao Império, os outros nobres e políticos e tal acabaram minando a relação dele com o Império, falando diretamente do Dom Pedro, e aí começa a ruína dele, né? Começa a perseguição, sabotarem, né, o trabalho dele até que ele fica na miséria, né? E trazendo essa realidade do Brasil para nossa região, houve muita sabotagem na nossa região em relação ao Estado, em relação à nossa região? Eu não saberia te afirmar isso, eu acho até que não, porque sendo uma região próspera... Era colonizar. Para o Estado, era vantajoso. Como nós voltando um pouquinho na história, a colônia Erechim ela foi pensada para ser uma colônia com pequenas propriedades rurais, de 25 hectares, se não me engano, que é o tamanho do Parque Longines, mais ou menos, lá de Erechim, no centro da cidade. E para se produzir, para ter a policultura, plantar milho, abóbora, tomate, sei lá, o que era da época, né? Mas vários tipos de plantação, de vegetais, de legumes e criações, né? Galinha, ovelha, essas coisas. Para isso para quê? Para gerar esse alimento que faltava, né? E poder comerciar aqui no estado. Com o tempo, os que juntavam mais dinheiro acabavam comprando e formando grandes propriedades. Nós temos hoje essa realidade. Mas originalmente era para ser para o pequeno agricultor. Então o pequeno agricultor hoje sobrevive entre os grandes, né? Numa luta ferrenha aí para não deixar de existir. E muitos deles acabam tendo que vender, porque não tem como competir, não tem espaço, né? E nem incentivo. Lá no início era dessa forma e depois a região vai se tornando outra coisa, né? O poder do capital vai se instalando e os mais poderosos acabam ganhando, comprando mais, enfim, tendo incentivos, inclusive, para isso, né? E essa questão dos nomes, por exemplo, Sertão, Coxilha, Ipiranga, Floriano, como que foi desenvolvido esses nomes? Por exemplo, Floriano Peixoto, que tem 13 mil habitantes, é fim de linha, né? Eu não saberia te dizer exatamente o motivo, né? Mas são personagens históricos. O Floriano Peixoto foi Floriano Peixoto, Marechal Deodoro da Fonseca, e Floriano, se não me engano, foi um dos presidentes do Brasil, né? Muito próximo de ditadores, que eles eram militares que tomaram o poder do Império, não podemos esquecer disso. A história do Brasil é cheia de golpes, cheia de golpes, cheia. Vamos começar lá do Império. Nossa, ele foi presidente em 1891, Floriano Peixoto. E homenagearam ele as cidades de quando? Dos anos 50, deve ser. Eu acho que é 50. A pesquisa Floriano Peixoto, quando é que ela foi emancipada? 60 anos depois, alguém se preocupa em dar um nome de um presidente lá que nem fez muita coisa. Sim. Entendeu? Não Deve ter fez ficado nada. um ano no poder. Nem isso. É. Tava mais para lá do que para cá. Mas, enfim, foi presidente. Mas esses caras deram um golpe de Estado, não podemos esquecer. Durante um tempo, nós tivemos a República da Espada, que foi o período que os militares se revezavam no poder.
Nos anos 20 e 30, nós tivemos a República do Café com Leite, que tinha Sim. político de São Paulo ou de Minas, De que Minas. eram presidentes, né? Uhum. O café lá de São Paulo, por causa do ciclo do café, e com leite por causa do gado lá Do de gado Minas, de de Minas. Goiás. É. Então, o Brasil, ele não dá para dizer, no meu ponto de vista, que ele teve uma república, ainda não chegamos a ter uma república verdadeiramente sólida. Por isso que nunca foi pra frente. Eu considero que ainda somos atrasados em Atrasado. relação ao que nós podemos ser. Pô, com certeza. Nós somos um país com uma potência, com um Nossa. povo muito inteligente, um povo Uhum. muito criativo, mas que acaba sendo sabotado muitas vezes, né? Acho que se houve sabotagem do Estado, propriamente eu não sei. Mas o que eu vejo é que o Estado brasileiro como um todo, em relação ao seu povo, sabota. Sabota, E é sabota. por isso que nós temos que pensar antes de votar, né? Nas nossas escolhas. Porque existe um interesse de que nós fiquemos brigando entre nós aqui da base, entendeu? É impressionante, vou dar um exemplo. É impressionante que nós falamos antes aqui de começar, né? O machismo, por exemplo, ele está muito mais presente aqui na classe dos trabalhadores, nas classes populares. Mas isso é fomentado e ensinado por elites. Elites religiosas, elites políticas, que no discurso delas dizem que a mulher tem um lugar em casa, o homem é o cabeça, não sei o que, não sei quanto. Concordo. E isso serve para amansar, para manter os de baixo Onde que estão? onde estão Onde e estão. atritando entre si. Exato. Tá? Aí tu não Então- questiona quem tá lá em cima, né? Exato. E eles lá em cima vivem uma vida totalmente oposta ao que eles dizem. Com certeza. A gente nem vai entrar aqui em detalhes, mas basta a gente abrir, pesquisar na internet, gente. Existe um discurso que é pro outro, a moralidade, se a moça engravida antes de casar é o fim do mundo, mas ele a amante do cara já fez 10 abortos. Exatamente. São contra o aborto, mas incentivam que a amante ou as amiguinhas lá façam. Então, a nossa história ela é pontilhada desse tipo de coisa. Por isso que a gente falava antes que o Brasil é uma cultura muito... Aqui acontece de tudo, né? Nós temos Não é uma pra amador. Não é pra amador. Não é pra É uma amador. miscelânea de coisas e tal. E a nossa história não podia ser diferente. A nossa história é cheia de contradições. Exatamente. Vou dar um exemplo. Exato. Faz sentido que chamem hoje, o pessoal que hoje se diz de direita, diz que o Getúlio Vargas era, na boca dessa gente hoje, era quase um comunista. Getúlio Vargas nunca, longe de ser comunista. Ele era um populista. Sim. Fez muitas coisas pelo Brasil. Grande para eu. Nascido em admiro. São Borja. Nascido gaúcho nosso aqui, mas Nascido em mais São que Borja. tudo. Garantiu direitos à população, ao trabalhador. Desenvolveu a indústria nacional, o petróleo e tudo mais. Não tem como. Ele teve muitos erros. Ele foi um ditador um período. Mas ele também deixou um legado Mas positivo. é um reflexo do período, né? Do período. Do período. Então aí tu tem que levar em consideração. A gente está visualizando o período que ele estava inserido, com as convicções que ele tinha na época. Sim. Então, E que ele sofreu falando de Getúlio Vargas, uma forte oposição, que eu não lembro quem é o autor que fala da elite carcomida de São Paulo. Ou seja, os industriais, os barões do café e tal, que não aceitavam o a visão governo dele E aí, mas eles fizeram e aconteceram, mas quando tem as comemorações, eles têm que, ou manifestações, eles têm que ir na Avenida Getúlio Vargas em São Paulo. Exato. Goste ou não goste, tá lá o nosso velho Getúlio. Mas enfim, ele em si, a história dele é cheia de contradições também. Sim. Ele é o cara que é acusado de corrupção, de tudo que é isso, ele se suicida em função de uma tentativa de golpe que se tentou contra ele em 54, mas ele é um cara que, de fato, não se tem na vida dele atos de desonestidade. Ele deixou uma carta, né? Sim, deixou a carta de testamento. Na Praça de Erechim nós temos. Mas assim, ele já era estancieiro, já era rico. Sim, ele nunca não precisou se não, apropriar não. de bens do Estado brasileiro. Ele apenas era um político com ligações muito complicadas e que, como tu falou, em algum momento ele é ditador, mas porque aquele momento exigia, porque senão iam tirar ele à força. Exato. Né? E é isso. Então, gente, e a história da região, quando a gente fala, não é diferente. Então, eu estava falando para ti antes, falamos que é uma colonização pacífica, os povos conviviam, não é assim. Eu estive, no ano 2017, eu fiz um trabalho em Aratiba, meu primeiro trabalho como historiador, entrevistando famílias pioneiras da cidade, descendentes, né? 2017.
Uma senhora que já tinha hoje é falecida, ela tinha seus 95 anos e ela contando que ela nasceu numa comunidade, ela era descendência polonesa e eles chamavam linha polonesa, né? Mas ela, em certa altura da vida dela, conheceu um jovem que era descendente de alemães. Conheceu na igreja e tal, e começaram a flertar. Tentaram, né, namorar. Quando a família soube, eles mandaram ela para fora da cidade, eles bateram no rapaz, a família fez de tudo. Aí eu disse, tá, mas isso era só na sua família ou era de maneira geral, né? Ela disse, não, imagina, uma família alemã não queria que os filhos casassem com uma polaca, com uma polonesa. Então, veja. Mas isso é um preconceito que existia lá na Europa, né? Desde lá. Desde lá, e que eles trazem e reproduzem aqui. Um reflexo então, aqui. É isso que eu te falo, que não foi uma coisa pacífica. Ora, se eu não permito que a moça, vamos dar, no limite, é uma moça branca, vai casar com um rapaz branco. Não tem a questão da cor. Ah, mas é Mas polonês. etnia. Mas é etnia. É polonês, não pode. Imagina, um alemão vai casar com um polonês. Então, isso acontecia muito. Teve um juiz na década de 70, aí lembrando um livro da professora Isabel Gritti, historiadora, doutora Isabel Gritti, foi minha orientadora do meu TCC, uma grande amiga também e uma mestra para mim que eu nunca vou esquecer. Mas no livro dela sobre a imigração polonesa, ela... Eu não lembro o nome da obra, mas enfim, ela fala da imigração polonesa nessa obra e lá pelas tantas ela diz, tem um juiz em Erechim que ele está escrevendo alguma coisa para o jornal, ele diz que havia preconceito racial, o juiz estava julgando um caso de racismo e na sentença ele coloca esse parecer dele. Na região de Erechim existe muito preconceito racial, e diretamente contra negros e contra poloneses. E estamos falando dos anos 70. Do século XX. O polonês também era... polonês, porque os poloneses, eles eram na Europa o país, digamos, mais... Sim. Desenvolvimento mais tardio. Era mais submisso, né? Mais pobre, submisso. Ele era um local de disputa entre Rússia, entre Alemanha, entre tudo que é coisa, ele estava no meio. Tá no meio, né? Tá no meio. E pouco, vamos dizer, desenvolvido, não gosto de ser termo, mas mais atrasado, vamos dizer assim, no seu desenvolvimento em relação aos outros que vieram. Na época ali dos anos 20, anos 30. Então tinha esse preconceito com os poloneses também. Talvez seja por isso, olha só, não sei se já pesquisou sobre isso, que os poloneses na nossa região se encontram mais nas periferias. Por exemplo, tu pega a Centenária Áurea, não é uma passagem de Erechim, por exemplo. Tu pega Floriano, que também tem bastante polonês. Já não são as terras mais férteis. Mais férteis, é uma terra bem sinuosa, pedra, vários, assim, montanha, no caso, e aí no que estão inseridos. Isso aí, eles pegam, eles vêm... Não estão, por exemplo, Coxilha, que é um lugar super bom. Isso, exatamente. Então, existia assim esse preconceito. Faz sentido, muito sentido. É impressionante. Então, até na disposição deles aqui na nossa região. Isso aí. Eu tenho amigos que são da etnia polonesa, inclusive trabalham com a história polonesa, a família a Wanda Grock, que é uma referência, uma pessoa muito querida. E tem uma cultura, até se um dia você pudesse entrevistá-la, é uma das pessoas mais cultas no sentido da história do povo dela lá, né? Com certeza. E da nossa cidade também, é uma querida, né? Culta, uma mulher maravilhosa. Ela fala muito dessa história e ela se emociona com certa frequência contando, né, o que esses antepassados dela, essas famílias polonesas passaram, né? Então, estamos dizendo com isso que a história é feia, tem que ser feia. Não, a história tem que ser contada como ela foi. Como é, né? Por que acontece? Quando nós enfeitamos, quando nós maquiamos, né? E aí lá pela frente a pessoa descobre, não, mas isso aqui não era assim. A decepção, a frustração que isso causa, também isso tem impacto social. O sentimento de revolta. Ou a gente está vendo na mídia, não, se fala que Erechim é a cidade dos povos e tudo mais, mas tem racismo. Você não vê um gerente de loja preto. Você não vê um médico, por raro, agora tem, né? Mas assim, conta nos dedos. Você não vê as pessoas pretas e pessoas pobres terem uma ascensão muito fácil. As portas são fechadas para estudo, para todo o resto, né? Então, me desculpe, uma sociedade justa não permite isso. Então, eu não posso afirmar que, apesar de eu gostar muito da minha terra, a gente tem que reconhecer os problemas dela. E na época dessa colonização que você falou que houve várias guerrilhas,
Esse povo que perdeu, por exemplo, porque não foi exterminando todos, né? Foram pra onde? O que se sabe é que esses agentes do Estado, bem lá no início, o Estado botava ali delegados, botava esse pessoal para controlar a colônia, né? Manter a ordem. Uhum. E lá pelas tantas nós temos grupos armados nessa região que vão, vocês têm que sair daqui, essa terra foi vendida, vai-te embora daqui. E de um jeito ou de outro eles tiram as pessoas, seja à força ou seja matando mesmo. Em geral o pessoal acaba indo para a costa, para a região da costa do Uruguai, aí na divisa quase, e vão vivendo ali mais um tempo e depois até atravessam o rio. E vão para Santa Catarina e tudo mais. Eu suspeito, numa percepção muito minha mesmo, que nesse período contestado, ali de 1912 a 16, também nós temos a vinda de muitos desses que eram do contestado para o nosso estado, aqui para o Marcelino, tá? Porque o que gerou a Guerra do Contestado, já que estamos falando de história regional, estamos pertinho aqui. Foi o conflito também de terras, entre esses poceiros, que era o pessoal que não tinha a propriedade, o documento da terra, e o dono, os grandes latifundiários e o dono da estrada de ferro, a companhia que vendeu, que cedeu ali, o governo do estado, o governo federal, cedeu a construção da ferrovia e mais 15 quilômetros à esquerda e à direita da ferrovia para explorar a madeira e tal. E o que tinha nesses 15 quilômetros para a esquerda e para a direita? Um monte de famílias sem terra e tudo mais. E aí começa, esse pessoal se agrupa, não, mas vamos tirar nas nossas terras, estamos aqui há 50 anos, há 20, 30 anos, vamos para onde? Eles se organizam e começam então a enfrentar os fazendeiros, começam a enfrentar o dono lá da companhia da estrada de ferro, né? E quando eles são dizimados, se não me engano, em 16, que inclusive a primeira guerra do mundo que foi usado avião, você sabe, foi aqui. Sim. Foi ali no Contestado. Em 14 ou 1915. Eles acabam fugindo, né? Eles acabam sendo muito marginalizados e perseguidos pela população dessas cidades e dessa região, e eles vão possivelmente vieram para cá também. Pessoas pobres, pessoas simples, caboclos, muitos deles, né? Mas sabe que, você falando agora, assisti um seriado semana passada, até quem quiser assistir é Good Glass. É um seriado que é faroeste americano. E retrata exatamente isso aí. Os caras que moravam numa cidadezinha lá, acho que era Arkansas, ou Connecticut, né? Não me lembro bem certo. E chegou o latifundiário, construindo uma estrada e falou, isso aqui agora é meu, você não tem mais direito, e se você ficar aqui nós vamos te matar. Os caras, não, mas eu tô aqui minha vida inteira, meu pai tá aqui, minha mãe tá aqui. Cara, e se criou-se um cenário de guerra. Isso mesmo. E você falando é exatamente o que aconteceu aqui. Não muda, só muda de cara, país. Mas que merda, desculpa a palavra, mas que merda isso, né, cara? Um estado, agora isso aqui é meu. Isso. E o cara 40 anos ali não tem direito a nada porque não tem uma porra de um papel. Aí você chegou no cerne da questão. Quem que é o responsável por isso? É o Estado. Não é? Porque ele não está se preocupando, temos um monte de poceiras ali de pessoas que não têm a posse da terra, o documento da terra. Dá o documento pro cara, velho. Ou você ressarce essa pessoa e realoca ela em outro espaço. Ter terra, espaço existe para todo mundo. Mas os governos não pensam nessa população. É porque eles estavam deslocados na metrópole, né? Isso. E não estavam nem... com o tempo, perdendo o tempo, estavam cagando aqui pra cá, entendeu? Não vai lá, faz, conquista e o que tu quiser, tá bem, assina embaixo. Isso mesmo. E um período que você tem o poder militar, então, ou você consegue avisando, falando, saia, ou você vai sair pela força ou eu vou tomar. Então, o Estado não se preocupa com essa parcela da população que é marginalizada, que é o caboclo, que é o negro pós-escravidão. O indígena. Ele se preocupa em, tem que desenvolver, e esse desenvolvimento vai ser feito a ferro e a fogo. Exato. E saiam daqui porque vão passar fogo. Então, a história é rica, mas ela também nos traz essas tristezas, esse sentimento de revolta quando a gente estuda e vai lendo. E esse sentimento de revolta, porém, ele deve se traduzir como diria o Paulo Freire, né? Além de denúncia, vou parafrasear, porque eu não lembro exatamente o termo, mas além da denúncia, você tem que fazer o anúncio. O que você propõe? Então, eu como historiador, que gosto muito do Paulo Freire, eu entendo o seguinte, aquilo que eu vi de
de ruim na nossa história, eu tenho que trazer à tona. Claro. Eu tenho que evidenciar, tenho que Pra que não mostrar, seja repetido. para que não se repita, para que as pessoas pelo menos reflitam. Olha, Uhum. isso aqui foi feito uma injustiça. E isso não pode mais se repetir. E aí as pessoas pelo menos vão ter o direito a conhecer um pouco mais e fazer suas reflexões, né? E a questão de extração de minério, ouro, prata, diamante, teve muito na nossa região ou não? Não, o que me conste não é algo que nós temos aqui. Não é característica da nossa região. Não, até então. Acho que deve-se ter buscado, certamente, né? Mas não é algo que nós temos aqui. Era mais mesmo escoação de madeira, Era produção, agricultura. Madeira, erva mate, depois teve as fábricas de banha, os açougues, os abatedouros, né? Não sei, uma fábrica de ou um abatedor de búfalo em Erechim? Não sei. Esse dado eu não sei te dizer. Eu sei que teve o frigorífico Boa Vistense, foi grande produção de salame, de embutidos, né? De carne abatia porcos e tal. Fábricas de banha, muita fábrica de couro também, exportou-se muito couro. Ah, tinha uma de Getúlio, tinha duas fábricas, dois Isso, cortumes, isso mesmo. dos cortumes. Era couro de porco, né? Inclusive aqui, uma delas. Eu acho que um era porco e outro era gado, mas eu era bem pequeno na época. Eu visitei aqui um antes de fechar. Era o curtume Herê e o curtume Rio Grandense, na época. Nós visitamos um desses aí na época que eu estava fazendo o curso de técnico em meio ambiente. E também mostrava ali faziam coisas lindas com aquele couro. Então é isso. E exportavam, né? Exportavam. Essa é a história parte da história da nossa região, né? Então é bem rica, diversa, né? Se nós chamarmos para falar da agricultura familiar na região, nossa, tem coisas incríveis para falar, né? Se for falar da educação aqui, nós tivemos pessoas que foram pioneiras na educação do Alto Uruguai aqui, né? Tivemos a história do professor Mantovani, mas teve vários outros educadores. E a questão até a gente não comentou do dialeto. Qual que era a língua utilizada nessa época? Língua? O dialeto utilizado por esses povos, por exemplo, pelo caboclo, pelo indígena Guarani, né? O caigangue é o caigangue, né? Mas como essas pessoas se comunicavam, porque até então com o português, com o bantu... Certamente era o português, mas assim, aquele português bem coloquial, né? Não é a norma culta da linguagem, né? Então é uma pergunta interessante. Aí é uma suposição que eu estou fazendo, tá? Mas certamente não eram línguas mais antigas. Não. Eu creio que havia muito de influência indígena na linguagem, né? Mas era o português daquele período das pessoas simples mesmo. Uma língua mais coloquial, sem muita cultura. Não eram pessoas letradas, não estudaram, né? Sim. Que se saiba. Me parece que ali na linha crioula, onde tinha esses descendentes de escravizados, teve uma escola Henrique Dias, que Henrique Dias é o nome de um herói da Guerra dos Guararapes, que era negro. Então, estava mais uma evidência de que foi uma escola criada para aquela comunidade. Sim. Então, as coisas vão se ligando, né? Eu estava perguntando, quem que é Henrique Dias na história do Brasil? Mas quem é Henrique Dias? Joga no Google, lá em cima, Guerra dos Guararapes. Eram 3 povos que diz que o português, o indígena e o negro expulsaram os holandeses, aquela coisa toda. Uma guerra, né? Sim. E o Henrique Dias é esse cara. Então, no interior de Campinas, do Sul, existia uma escola Henrique Dias na comunidade da linha crioula. Um herói negro para uma comunidade negra. E aí, acho que você supõe que ele ensinava o português e não a língua original. Tinha que ser. Deles, no caso, né? Nesse período, certo que sim, porque lembra que nós estamos falando de civilização, de civilizar, tinha que ser certamente português. Era a lógica de moldar aquelas pessoas, civilizá-las, né? Talvez o termo que se usasse. Tá? Então, com certeza, o português, a gramática, a aritmética, aquelas questões daquele período mesmo. Caramba. André, e como pergunta final, qual o recado para a pessoa, para quem está nos assistindo, que você deixaria para quem quer pesquisar mais sobre a nossa história? Olha, nós temos uma ótima pergunta, uma boa oportunidade também de falar também das nossas coisas. Aqui em Getúlio, eu creio que tem um centro, Instituto Geográfico, não tem? Bah, me pegou. Tem esse nome, que fica ali perto da praça. Eu recomendo que estudem, pesquisem as obras do professor Neivo Fabres. Tem várias publicações, é bem fácil achar.
tá? Nas bibliotecas. Em Erechim nós temos o Arquivo Histórico Municipal, com um acervo maravilhoso de fotos, de documentos, 40 mil documentos. Nossa. É muita coisa. É muita coisa. Fotos, mais de 7 mil fotos de todas as épocas, desde o início lá, desde 1910 até hoje. Eu sigo uma página de Erechim que eles vão postando as fotos assim de como era as ruas. Erechim Eu acho antigo, Erechim Erechim, antigo. E Isso. temos isso, eu posso falar dos meus trabalhos também, que são vamos lá, 3, né? Se contar a pesquisa histórica que eu fiz para o filme do Belas Artes, então tenho o Castelinho, o Raízes Negras de Erechim, de 2022. Depois eu participei nesse projeto que não é meu, mas eu fiz a pesquisa pro filme Belas Artes Ontem, Hoje e Sempre, que é a história da Escola de Belas Artes de Erechim, uma das poucas do estado. Ano passado, então, lancei o Castelinho de Erechim, berço do Alto Uruguai. Então, são caminhos aí que a pessoa pode conhecer mais a história, né? Mas eu sempre recomendo os espaços formais que a gente tem e não formais, como é o caso do Arquivo Histórico de Erechim, o Juarez Miguel Elafonte, e esses nossos autores regionais aqui que fazem uma grande diferença. O professor Neivo, a professora Neuza Cidade Garcês, o professor Chiaparini, o professor Rodrigo Alves Pereira, a professora Marli Silveira, também, que ela fala sobre o grupo dos 11, do período lá do nosso amigo Brizola, né? Sim. Que teve uma resistência à ditadura. E ele tinha o tal grupo dos 11. E por causa disso, muitas pessoas foram perseguidas e torturadas na ditadura e tal. A prof. Marli foi minha prof quando eu não vou dar esse detalhe, né? Ela foi minha prof no pré-escolar. E ela está até hoje, uma doutora, uma pessoa maravilhosa. Então eu tive bons professores, né? Eu só tenho elogios aos meus professores e graças a eles eu fui instigado a pesquisar, a gostar da minha história e também produzir um pouquinho. Pô, que legal. André, muito obrigado pelo bate-papo de hoje, por esse teu conhecimento magnífico sobre a história da nossa região e espero te encontrar em outra oportunidade nesse mesmo local. Beleza. Obrigado meu irmão. Valeu. Valeu, pessoal.